Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 3 de janeiro. Ibovespa seguiu o seu rumo ali de tendência de baixa, teve um dia aí realmente bem negativo, queda acima de 1%. Vou falar mais a respeito. O Ibov perdeu um nível importante de preço. E também vou destacar os ativos que vocês colocaram aqui para eu analisar, na análise de fechamento, nos comentários da análise de fechamento do pregão anterior. Então, use esses comentários aqui que você pode pedir análise para serem atendidas essas análises na próxima análise de fechamento do pregão, de acordo com o número específico ali, o número X de ações que eu coloco, e também seguindo os critérios que são as prioridades. Primeiramente os membros, depois os inscritos e, na sequência, quem não está inscrito aqui dentro do canal. Olhando agora para o gráfico em si, né, vamos falar aqui do Ibovespa logo direto, começando aqui a falar sobre essa queda de hoje que segue com a sequência de máximas descendentes, e essa queda, o mais relevante para ser destacado é que ela volta para baixo desse nível aqui, ó. Ela perde essa mínima, opa, deixa eu só fechar esse gráfico aqui e abrir esse aqui. Ela perde a mínima desta barra aqui, desse fundo, que é o último fundo ascendente do gráfico mensal. Significa dizer que a tendência de médio para longo prazo ela foi anulada, ela foi revertida, ficou agora uma tendência indefinida com viés de baixa. Agora, um ponto importante é como é que o Ibov está chegando nesse nível de preço, né? Um movimento um pouquinho mais longo para baixo, é o quinto mês consecutivo de queda. Então, esse é um primeiro ponto que podemos ter algum processo de recuperação, ou seja, após bater aqui, vem um pouco mais para baixo, mas ter um processo de recuperação de curto prazo. O próximo nível mais relevante, olhando para o gráfico mensal, seria essa outra região de fundo anterior, que está localizada aqui em torno dos 113.143. Vindo para um gráfico semanal, dá para ver que, dando um zoom menos, essa região aqui é uma região importante. Aqui era um topo anterior, aqui também era um nível de resistência ali atrás, ficou bastante tempo travado nessa região. Então, isso aqui já é um primeiro ponto importante. O outro nível importante aqui, intermediário, seria aqui por volta dessa linha que eu estou traçando, e outro mais embaixo aqui assim, ó. Então, aquela região dos 113 mil que eu já comentei no gráfico mensal, 113, aqui 113, 155, e ali por volta intermediário 115, 408. Então, tem essa região, 115, 400, arredondando, e depois, mais abaixo disso, mais próximo, 113.100 pontos, onde passa aqui uma região também de topo anterior. São esses três níveis onde a gente pode ter algum tipo de recuperação de curto prazo. E o primeiro sinal para recuperação de curto prazo seria quebrar a sequência dessas máximas descendentes do gráfico diário, no decorrer da próxima semana. Eu vou falar mais a respeito aí do GPS da tendência que eu divulgo dentro do aplicativo DV Invest de forma gratuita. Basta você estar lá dentro do aplicativo DV Invest para ver o GPS da tendência, que na semana passada já tinha terminado a semana no nível de sobrevenda de 86%. Então, tende a ficar ou próximo disso ou até superior a esse 86%. O que muda a tendência do gráfico diário do Ibovespa? O rompimento dos 122.209 pontos. Isso seria o principal indício para a gente poder ter um repique um pouco maior, uma correção um pouco maior de curto prazo, principalmente de todo esse movimento aqui de baixa. Tá? Esse é o cenário que nós temos para a nossa bolsa neste momento. Seguindo para o mini índice que está aqui no leilão, no gráfico de 60 minutos, temos aqui, ó, abriu para baixo, passou a proporcionar sinalizações de baixa abaixo dessa região, ficaria mais para venda, e olha só como o pregão foi direcional aqui, totalmente para baixo, várias máximas descendentes, com a perda de força na queda aqui nas últimas horas de pregão. Abriu o próximo pregão subindo, superando a máxima desse candle, principalmente aqui, vou pegar até um gráfico de 5 minutos, para ficar um pouco mais claro, quebrando principalmente essa máxima aqui, ó, que passa ali por topos anteriores também. Então, se conseguir abrir subindo, estourar isso aqui, estourar é romper isso aqui, e passar a proporcionar sinalizações de alta acima de níveis de suporte, no mínimo acima dessa região de fundos anteriores, no mínimo acima do patamar de 119,650, ficaria mais para compra. E se for acima de 119,765, melhor ainda para se buscar operações aí de compra no mini índice no decorrer do próximo pregão, dia 6. No dólar, né, só lembrando, né, e se abrir caindo? Abrir caindo, para buscar operação de venda aqui, eu só optaria por topo descendente. Né, e olhe lá, porque assim, já andou bastante,
Dá para perceber que os últimos topos descendentes não andaram muito, ó, principalmente esses últimos aqui. Esses aqui também ó, não andaram muito, porque os principais são os topos iniciais do movimento, né? Quando faz aqui essa reversão no dia, ó, reperde esse patamar de suporte, gera um topo ali descendente já com essa queda, aí são os principais movimentos para se pegar, ó. Depois de vários topos, já começa a ter andar menos o movimento. Ou seja, você já teve vários topos no decorrer do dia, a chance dos próximos topos de andar bastante é menor. Então, o ideal seria acontecer o quê? No gráfico, por exemplo, de 30 minutos ou 60 minutos, ter alguma correção para depois voltar a pensar um pouco com vendas com a melhor relação risco-retorno. Tá? Mas eu optaria, se abrir caindo, venda somente de topo descendente, preferencialmente mais próximo da média ou nível de resistência mais relevante. Seguindo para o dólar, no dólar nós tivemos aqui um fechamento aqui no dólar que a gente pode perceber em relação a média se sustentando em cima da média, um fechamento em alta de 0,46%, criando a expectativa de poder ter algo para cima. O dólar, se a gente olhar para o gráfico diário, só por a questão de topo e fundo, principalmente para esse bate aqui, retorna aqui para cima, mas o fundo principal está aqui, ó, nessa região que eu vou tirar até a questão do ajuste aqui, que seria o 5.877. Então, esse é o principal ponto ali de suporte em termos de mudança realmente de tendência do dólar de curto prazo. Aqui é um ponto relevante em termos de avaliação, 6.100 pontos. Mas o fato é que aqui, ó, bateu na média e gerou um candle de alta. Superação da máxima desse candle cria uma expectativa um pouco mais positiva, mas lembrando, está num processo de mais de indefinição, ainda dentro do viés de alta, se sustentando acima da média, dá para perceber o comportamento do dólar em cima dessa média. Para o próximo pregão, o que daria para ficar atento? No dólar, acima dessa região aqui, ó, abriu subindo e passou a proporcionar fundo ascendente, aqui, ó, veio para cima, se voltou direto para baixo, não gerou oportunidade de entrada. Pegar o gráfico de 5 minutos, dá para ficar claro. Opa, rompeu tudo forte aqui, eu vou buscar a operação preferencialmente de compra, se for uma estratégia de tendência, acima de níveis de resistência que foram rompidos, ou então uma retração de Fibonacci, só que observe que passa direto e não gera nenhuma sinalização de alta, ou seja, não proporciona nenhuma possibilidade de abrir operação de compra. Trouxe até uma possibilidade de trabalhar numa venda aqui, que chegou a andar pelo menos mais do que a relação risco-retorno de 1 para 1, bateu no nível de fundo anterior e depois indefiniu aqui. A partir do momento que gera algo para cima e trava aqui em cima desse patamar, já começa a gerar sinal de alta em cima de nível de suporte, aí fica um pouco mais interessante para se trabalhar na compra. Indefiniu aqui no decorrer do dia e por isso que eu estou comentando que o ideal é abrir aqui subindo e passar a proporcionar sinal de alta que vai ser acima dessa região aqui, ó, pegar num gráfico de 30 minutos, vou botar aqui 60 minutos normalmente, aqui, ó, acima desse patamar aqui na faixa dos 217. O ideal é justamente abrir e passar a gerar sinalização de fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta, tentando pegar o movimento para essa região aqui, ó, região na faixa dos 6.247 até 6.256,5. Para trabalhar na venda, vai ficar um pouco mais, vamos dizer assim, não tão interessante, a não ser que abra muito forte para baixo, que tem muito nível de suporte pela frente. Olhando aqui, o ideal seria o quê? Ó? Aqui já foi um nível que foi testado, aqui nesse candle. Então, abrir caindo, vindo para baixo desse patamar, e aqui já essa região em torno dos 6.200, 6.201, já funcionando como nível de resistência para trabalhar em venda abaixo desse patamar. Aí sim, chamaria um pouco mais de atenção para trabalhar na venda. No primeiro momento, mais interessante para compra se abrir subindo. Seguindo para a gente falar aqui das ações, a PTR4 fechou o pregão de hoje apresentando um padrão de baixa dos candles, chamado de engolfo de baixa, uma queda de 1,06%, fechamento de 36 e 38, uma oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje, cria uma expectativa de ter algo para baixo, um topo descendente, depois de ter quebrado a estrutura de alta do gráfico diário, seria o início de uma onda 3 que pode trazer uma tendência de baixa após confirmar aqui a perda desse fundo ascendente, desculpa, um fundo que já é descendente. Então, perder esse último fundo aqui na faixa dos R$ 35,49. Então, atenção para quem está comprado. Perda dessa mínima aqui seria um dos sinais de saída ou da perda da mínima desse candle aqui anterior para quem está comprado no swing trade. Olhando para o gráfico até de 120 minutos, principalmente se aqui abrir assim, ó, gerando sinal de fundo, já dá para jogar um stop aqui embaixo para quem até abriu uma compra pelo gráfico 120 para tentar pegar. Se perder essa mínima, seria um sinal realmente de saída. A outra seria
perder a mínima do último pregão, perder a mínima desse candle preto aqui, ó, 36,15, 36,19, é um ponto que dá uma pequena corrigida. Se você olhar num gráfico de menor periodicidade, 15 minutos, você vai ver aqui um pivôzinho de alta nessa região. Então, perdeu esse patamar, aumenta a probabilidade maior de queda e não seria bom ficar comprado no papel falando de curto prazo. Seguindo para falar de Vale 3, a ação fechou o pregão de hoje com queda de 1,86%, proporcionando mais um pivô de baixa. E aí, quais são os próximos suportes dessa ação? Os próximos suportes, olhando para um prazo maior, que é o gráfico mensal, e deixa eu voltar aqui com a questão de ajuste, olhando os prazos maiores, ela está na região de fundos anteriores. Só que não há nada mais tão relevante a não ser as mínimas aqui, primeiramente em 52,73 e depois lá embaixo na faixa dos 48,40. Vai ficar um pouquinho mais relevante quando a gente olha para o gráfico semanal, dá um zoom menos no gráfico semanal, a gente vai perceber aqui alguns níveis relevantes, que é esse aqui que está batendo desse fundo, um patamar que vai de 53,60 até os 52,73 e depois lá embaixo que vai de R$50, número redondo, até os 48,40. Então são esses dois níveis, um que já está aqui e esse aqui que são pontos que pode ter alguma recuperação de curto prazo. Onde é que a gente vai identificar essa recuperação de curto prazo? Superação dessa máxima aqui já seria algo bom, mas o principal é ter fechamento já acima de nível de resistência, que, por exemplo, esse gap de baixo de hoje. Fechamento aí acima do 54,25 na próxima semana, ou da média móvel exponencial de 10 períodos, e principalmente o rompimento dessa máxima aqui, ó, muda a tendência da ação. Tendência de baixa da Vale 3, no curto prazo, será revertida se essa ação superar essa máxima aqui, R$ 55,40. Depois disso, eu vou falar aqui das ações de destaque do dia do Ibovespa. ENEV3, que foi um destaque de baixa ontem, hoje foi de alta, 5,44%. Então, isso aqui fica um candle mais de exaustão. Por que exaustão? Olha o tamanho desse movimento de baixa, um gap de baixa aqui no meio desse caminho, já no final do movimento, e o candle seguinte já supera a máxima do candle que gerou o gap de baixa, gerando um indício que aumenta a chance de ter um repique de alta, de buscar ali a região da média. A superação da máxima desse pregão, R$ 10,14, reforça a expectativa de ter um movimento de subida, uma correção que venha testar seus próximos resistências, primeiramente nessa região que vai de 10,37 a 10,53, região do gap de baixa. Dá para também pegar aqui Fibonacci em cima desse movimento de baixa, para ter ali os níveis principais 38,2%, 50%, 61,8%, para ver onde eles estão aqui em termos de nível de resistência. Mas, enfim, para quem está comprado, no primeiro momento, stop aqui embaixo. Para quem está abrindo compra contra a tendência, risco um pouquinho maior, não exige tanto para cima no primeiro momento, para quem está querendo comprar em NEV3. Prazo maior não está legal nesse papel, tá? E depois de um longa data tentando subir, que ela, eu já comentei isso ontem, ela em 4 meses perde tudo que havia subido, então não exigir muito para cima, qualquer que seja posição de compra, e para quem está comprado no prazo maior, atenção especial aí para o papel, porque não é um ativo interessante, na minha opinião. Falando em ativo não interessante, os Minas, queda de 6%. E aí, quando eu falo não interessante, é porque a gente olhando para os Minas no gráfico mensal, olha só como esse movimento foi relevante. E ela tentou gerar um fundo ascendente aqui, só que para baixo das médias, o que não é algo bom. Teria que ser acima dessa região aqui, ó. Se sustenta, o candle fica acima desse patamar e gera sinal de alta acima dessa região, principalmente acima das médias. As médias continuaram inclinadas para baixo, inclinadas que eu digo é a de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade, e isso reforçando a expectativa de queda do papel, que depois dessa nova tentativa de fundo aqui em cima desse nível de suporte já foi abortada e caminha a passos largos para buscar essa região aqui, ó. Suporte por volta dos R$ 4,00 a R$ 3,90. Antes desse patamar, tem suporte a intermediário? Tem sim. A gente pegar aqui, olhando principalmente um gráfico semanal, tem duas projeções que dá para ser feita aqui, que é essa queda inteira, batendo aqui, fazendo ali a projeção alternada. Então, considerando todo esse movimento de baixa, a gente replicando ele a partir dos 6,86. Então, replicando esse movimento aqui percentualmente falando para baixo. Onde vai ter a projeção de queda? Na faixa dos 4,27, antes da região dos R$ 4,00. Depois, a outra projeção que dá para ser feita é pegar toda essa lateralização aqui, ó, toda essa lateralização,
e replicar essa caixinha aqui para baixo. Então, se a gente replicar a primeira projeção que eu tinha comentado, 4,27. Se eu replicar aqui essa caixinha, botando ela aqui para baixo, a gente vai ter uma projeção de queda nos 4,28, que coincide com essa projeção aqui que eu tinha mencionado. Então, esse nível se torna relevante antes da região dos R$ 4. Buscar compra contra a tendência nesse papel antes desses níveis mais relevantes, eu deixaria de lado. A Uzi Minas não seria o ativo que eu ficaria focado em compra contra a tendência no gráfico diário. Por quê? Porque a tendência é de baixa no diário, no semanal, no mensal. Então, nesses papéis, para arriscar a operação contra a tendência, o ideal é que esteja em níveis realmente muito importantes de suporte, níveis de preço importantes para ter algum repique de alta, por mais que esteja esticado para baixo. Depois disso, vamos falar de Bradesco, BBDC4, terminou o pregão de hoje com queda de 1,62%, fraqueza para subir, força para cair, continua apontando para baixo. No decorrer da próxima semana, caiu aqui, gerou alguma mudança aqui, rompendo para cima. Lógico que semana que vem eu vou falar novamente desse papel. Eu costumo abordar YouTube, BBDC4 com mais frequência aqui no decorrer da semana, não repetindo toda a análise, mas na análise de fechamento, no mínimo uma vez por semana esses ativos são comentados. Normalmente, às vezes, até mais do que uma vez por semana. YouTube, BBDC, falo também de Banco do Brasil, aqui com mais frequência, que são ativos que têm um maior número de investidores em cima desses papéis, além de Petro e Vale. Então aqui a ação segue dentro de uma tendência de baixa, mensal lá embaixo, ainda sem nenhum sinal de recuperação. O diário também não esboça recuperação por enquanto. Enfim, não vejo ainda a alternativa de já arriscar alguma compra em cima desse papel, nem que seja para curto prazo, mas eu vou ficar atento no decorrer da próxima semana. Raiz 4, ação que também está dentro de uma tendência de baixa, o gráfico diário aqui, ó, dentro da tendência de baixa, foi solicitada aí a análise desse papel. Ação que aqui vai fraquejando um pouco mais a queda. E aí resta saber se está batendo em algum patamar de suporte mais relevante. Opa, terminei aqui tirando da minha tela, bloqueando sem querer a minha tela, e saiu aqui o gráfico. Deixa eu colocar o gráfico novamente na tela. Pronto. Então aqui, no caso de raiz 4, a gente tem aqui, ó, essa região, que se eu pegar um gráfico anual, era a mínima histórica. Beleza. Era a mínima histórica aqui, foi perdida. Então, o gráfico mensal está aqui, a mínima lá de 2023. Foi perdida. Então, a ação está na mínima histórica. Aqui é um patamar importante de suporte? Sim. Agora, tem algum já sinal de subida? Não tem. Se eu pegar um gráfico semanal, dar um zoom menos, ver se tem algum fechamento lá para trás, não. É só esse aqui mesmo, é um ponto mais relevante. Já está até trabalhando abaixo. Então, para realmente trazer algum indício de se buscar alguma compra nesse papel, seria mais fundo ascendente. Comprar essa superação de massa desse candle aqui, eu não faria isso nesse momento em raiz 4. Então é um ativo que, olhando para longo prazo também, não me animaria. Ativo que está fazendo mínima histórica, está na mínima histórica, não são ativos que me chamam muita atenção, não. Porque são os ativos que estão muito mais fracos do que a média sendo aí o Ibovespa. CXSE3, ação que reverteu aqui, ó, se eu pegar aqui esse diário, esse longo movimento de subida, essa ação vai lá e vem, volta tudo e perde essa mínima aqui, a chance de fazer algo, pode corrigir aqui e depois gerar um sinal de baixa, um topo descendente, um pivô de baixa é maior. Então ficaria mais atento, falando de curto prazo, de olhar para a posição de venda do que de compra nesta ação. Não estaria muito interessado em compra não, por mais que olhando para o semanal esteja numa região ali de suporte, enfim, e é uma correção que já tem 3 topos aqui, tem esse fundo aqui, tem esse fundo, enfim, se fosse para arriscar alguma compra contra, nesse contexto aqui de definição de prazo maior, pela força que vê esse movimento aqui, e pelo que aconteceu ali no gráfico diário, eu deixaria para buscar a entrada mais aqui nessa região aqui de suporte, mais próximo possível da região dos 13,68. Depois disso, Usiminas, Usiminas já tinha colocado aqui para falar, então já falei de Usiminas, a BEV3, 2,33% de queda, a BEV3 fez algo até parecido, só que mais forte, né, do que a CXSE3, que é você ter um movimento relevante para cima, em vez de parar de cair aqui em cima de níveis de resistência que foram rompidos, e voltar a subir, não, a ação volta para baixo das médias, dá uma lateralizada e afunda novamente, perdendo toda essa região de fundo anterior. Vai ficar mais claro aqui pelo semanal, olha só.
o fundo que foi perdido, a estrutura de alta que foi perdida. Qual a expectativa agora, falando de curto para médio prazo? Replicar esse movimento inteiro aqui para baixo. Não de uma única vez, mas o cenário, enquanto essa ação não retornar para cima da região ali dos 12,10, 12,16, máximo dessa última semana, essa ação vai ficar muito mais voltada para se buscar operações de venda quando ela fizer correções ali em movimento de subida, tentando pegar movimentos aqui para baixo. Primeira região de suporte na faixa ali dos R$10,70. Abaixo disso seria a projeção de queda justamente dessa caixinha aqui de subida, sendo replicada para baixo, 9,82. Dá para ver, sim, no gráfico mensal, que revertida que ela deu. Ela veio para gerar ali um sinal bonito de alta, romper essas máximas aqui, reverteu para baixo, as médias ainda alinhadas para baixo e agora apontando para buscar esse fundo anterior. Então, ativo mais bem configurado para venda do que para compra. Gerdau é outro papel que, pegando o gráfico semanal, olha só também que revertida que essa ação deu. Depois de ter rompido aqui de maneira forte esses topos anteriores, não conseguiu evoluir muito. Em 4 semanas ela detona tudo aqui para trás, o que havia subido em várias semanas daqui para cima, pelo menos essa parte aqui, ó, o que havia subido aqui em 7 semanas, ou se pegar dessa mínima que já foi perdida também, 11 semanas aqui chegar nessa máxima, em 4 detona tudo. Então é um sinal também relevante que não seria um papel que eu olharia para a ponta compradora nesse momento, eu olharia para a venda. Olha a quantidade de candles pretos nesse movimento de baixo. Então, se ocorrer movimentação de subida, buscaria mais operação de venda, ou seja, não seria o ativo que eu já monitoraria para buscar compra, mesmo com o GPS da tendência esticado, qualquer alternativa que for dar um tiro curto no papel, vamos dizer assim, é mais em cima, se afastando mais da média e mais em cima desses fundos anteriores, ou seja, mais dentro ali do patamar dos 16,50 para se buscar alguma tentativa ali de compra contra a tendência para um tiro curto de poucos pregões ali para cima. É isso, amigos. É esse o cenário que nós temos. Espero ter contribuído de alguma forma aí com vocês nessa análise de fechamento do pregão. Desejo a vocês aí um excelente final de semana. Nos veremos aí na segunda-feira. Para quem é membro aqui do canal, vai receber aí nesse final de semana o radar, radar da semana. E depois a gente já vai falar radar da liquidez, que é um relatório que eu gero também, publico dentro do aplicativo do EV Invest de forma gratuita. E também vai ter aí as oportunidades da semana. Esse vídeo também é exclusivo para membros, volta aí a ser produzido. Então, nesse final de semana, vocês vão ter esses 2 vídeos aí, já se preparando para a próxima semana. Lembrando, radar da semana, eu falo de S&P 500, falo de petróleo, de minério, Petrobras, vale só olhando para a semana como um todo e até mesmo para as próximas semanas. Qual o cenário que nós temos, inclusive nos principais índices, 5 índices setoriais que nós temos na B3, os principais, como é que está cada setor, qual setor que está mais fraco, qual setor que apresentou fraqueza na queda, que pode ser um dos primeiros a reverter a queda. E também vou mencionar como é que está aí o nosso GPS da tendência, que você pode conferir também dentro do aplicativo do EV Invest. É isso. Um grande abraço e até mais. Deixe seu like, seu joinha nessa análise de fechamento, agradeço bastante.